Olá, bom dia a todos. Estamos hoje fazendo uma análise sobre o filme Colônia Dignidade, que ocorreu no Chile na década de 70, mais precisamente no ano de 1973. Essa análise terá como foco direitos humanos. Por quê? Porque será em virtude do mestrado na Universidade de Girona, em específico da disciplina ministrada pelo professor Ricardo Rabinovitch, que é Direitos Humanos na Pós-Modernidade. Desta maneira, vamos entender o resumo, um pouco da síntese do filme. Trata-se de um casal chamado Helena e Daniel, que estão vivendo no Chile nessa década de 70, quando foram surpreendidos pelo golpe militar de Pinochet. Daniel, ele fazia parte de um grupo que apoiava a parte contrária a Pinochet e o presidente contrário a Pinochet. Desta maneira, ele fazia os cartazes desse grupo. E quando ocorreu o golpe, todos foram levados para o Estádio Nacional no Chile e uma pessoa encapuzada, que deveria ser, certamente era, da parte que fazia essa oposição, iria reconhecendo as pessoas oponentes ao golpe militar. Daniel, sendo reconhecido, foi levado para um local desconhecido. Helena, sua companheira, então passa a seguir as pistas para encontrá-lo e toma ciência de que ele está num local chamado Colônia Dignidade, afastada da cidade de Santiago. Ela, então, consegue entrar na colônia e passa a descobrir que dentro da colônia tem várias atrocidades acontecendo, até então, qual o momento que ela encontra Daniel e descobre mais atrocidades que ela desconhecia até aquele presente momento. Nessa comunidade, nesse local, né, da colônia, tinha um líder religioso e tratava-se como uma questão religiosa. E ele, então, dessa forma, sendo esse líder religioso, o que ele pautava o seu poder? De que maneira ele gerenciava o seu poder? A primeira forma que ele tinha era separar as famílias. Os homens ficavam num determinado local, as mulheres em outro local e as crianças num terceiro local dentro desta comunidade altamente vigiada. Desta maneira, as pessoas que eram levadas à comunidade ou iriam por livre e espontânea vontade, como foi o caso de Helena, na busca do seu amor, do seu relacionamento, ou eram levados através da polícia de Pinochet. O caso de Daniel foi levado através da polícia de Pinochet e ele sofre grande tortura para revelar quem eram os outros componentes da oposição. Ele, então, faz com que estivesse diante da tortura sofrida, tendo problemas psicológicos e passa a conviver um pouco menos regrado de segurança dentro da comunidade. Quando ele encontra, então, a sua amada, né, Helena. Desta maneira, Helena, como é chamada no filme, passa-se, então, a encontrar com ele no período noturno, quando ela fazia um trabalho praticamente escravo de descascar batatas. Encontram, dessa maneira, túnel subterrâneo, onde eram feitas as torturas encomendadas por Pinochet. E, desta maneira, arquitetam e conseguem fugir lá, então, da colônia chamada Colônia Dignidade. Interessante saber que reza que toda essa história da colônia Pinochet, né, sendo ela arquitetada e consagrada ali por Paul Sherman, né? Paul era, então, um expoente da colônia em si. Essa colônia, ela trazia uma questão muito específica. Qual era essa questão específica? Ela retirava das pessoas a sua liberdade de locomoção,
ela retirava das pessoas a sua liberdade de autodeterminação, porque sofriam torturas, não poderiam conviver com seus familiares, com seus parentes ou amigos. Então não era somente a liberdade de locomoção que era tirada, a de autodeterminação, a de escolha, né? E dessa maneira, vale lembrar que o nome Colônia Dignidade estava corretíssimo, mas não porque implementava a dignidade da pessoa, mas porque retirava da pessoa a sua dignidade. Desta forma, uma vez que conseguiram escapar da colônia, tendo restituído a sua liberdade, reza dizer, importante salientar, liberdade de locomoção, porque até saírem do país do Chile, encontraram resistência. Os dois foram procurar abrigo na embaixada alemã, que tinha relação direta com a Colônia Dignidade. Tanto que o embaixador iria entregar o casal para Paul, o líder da Colônia Dignidade. E desta maneira, eles conseguem fugir, entrar dentro da aeronave e sair do país, sair do Chile, quando divulgam, porque levam fotos e divulgam para todo mundo o que estava acontecendo lá naquele país. Bom, Paul foi condenado a 33 anos de prisão por crime de tortura, abuso sexual, entre outros crimes que ele cometia dentro da colônia Dignidade. A Alemanha teria reconhecido os fatos e estaria indenizando as vítimas, o que não podemos afirmar concretamente, tem-se escrito, porém, pelo que divulgado foi, mas este que vos fala não pode afirmar concretamente porque não tem ciência real desses fatos, apenas através de pesquisa. E, desta maneira, nós temos aí uma questão muito direta com direitos humanos, como já foi dito. Como diria a Flávia Piovesan, uma excelente professora e autora de vários livros sobre o tema, o conceito está ligado diretamente ao ser humano. O simples fato de ser um humano, ele já é dotado desse direito. É um direito universal, sem separação de qualquer outro. Ele vem a consagrar, a convergir, a ser amparado por outros direitos e não um direito separado dos demais. O fato de ser um ser humano, ele já está dentro desta análise. E o que chama a atenção, o que nos parece muito claro aí, é a questão que Hannah Arendt também escreve. O que se pode observar quando está no interior da colônia Dignidade? É que as pessoas que lá estão não são reconhecidas como iguais. Não olham para as outras pessoas e reconhecem nessas pessoas como sendo elas uma igual a você. Desta maneira, Paul não reconhecia as pessoas que lá estavam como uma semelhante a ele. Isso gera com que, se ele não reconhece o outro como um ser humano, por que ele vai tratá-lo da forma correta? Implementar a ele os direitos. Outra questão, não é só quem estava dentro da colônia Dignidade que tiveram seus direitos ceifados. Como nós acabamos de falar, o simples fato de ser um humano já é dotado do direito à dignidade. E essa dignidade é o direito de escolher inclusive o seu governante e não ser imposto a ele. Lembrando, não estamos aqui fazendo uma crítica ao Chile. Estamos fazendo aqui uma análise de um fato histórico gritante, muito triste para aquela nação. Dessa forma, nós temos que ter sempre em mente que tratar de direitos humanos é reconhecer no próximo como sendo seu igual. Sendo assim, vamos implementar, sem sombra de dúvida, com certeza, a universalidade dos direitos humanos que hoje tanto esperamos e
e pulgamos para que cada vez mais tenhamos força, reforçado esse direito para que assim a humanidade possa conviver em paz e, sobretudo, sabendo até onde é o limite do ser humano. Muito obrigado.